Se você tem nos acompanhado a cada domingo, nesse mês de janeiro, nós temos usado esse tema principal, refletir para prosseguir. É um tema bem pertinente. Nesse mês de janeiro é um mês mais light, a cabeça da gente está um pouco mais tranquila, até a cidade está mais calma, o trânsito está legal. Eu gosto muito de janeiro. As pessoas estão menos agitadas. Tá? Inclusive até aqui na igreja, alguns viajando e tudo mais. É um mês gostoso, não é? Parar para pensar. Refletir para prosseguir. Queremos que esse ano seja bem proveitoso. Você quer isso para você, 2020? Um ano bem legal, um ano que você fala assim, eu quero ser muito usado por Deus. Eu não quero perder tempo, eu não quero desperdiçar minha vida. Eu quero que esse ano seja bem viável para mim. Pensando nisso, nós destacamos esses 4 temas, que são ferramentas para a nossa vida. 4 temas não, 4 tesouros, 4 ferramentas para a nossa vida espiritual. No primeiro domingo, falamos sobre oração, depois Bíblia, hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e domingo que vem sobre a igreja. São esses 4 fundamentos que nos dão sustentação na vida cristã, não só para esse mês. Por isso que estamos destacando a Bíblia aqui. A gente vai estar trazendo a memória ao longo do ano. Então, cada mensagem dessa é para ser uma ferramenta para a gente estar lembrando ao longo do ano. E agora, à noite, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu vou ter que condensar aqui, para a gente aproveitar o máximo possível desses poucos minutos que nós temos. Eu queria orar com você, agora mais uma vez. Senhor, nós oramos agora, agradecidos. O Senhor já tem nos despertado agora à noite para a obra missionária, para amarmos as pessoas, porque Deus, o Senhor Jesus morreu por pessoas. E pensamos na Venezuela. Senhor, tem misericórdia desse país, liberta essa nação das trevas, dessa opressão econômica, dessa ditadura. Ó Senhor, coloque ali um presidente justo, mais honesto, mais sensível, mais compassível, mais interessado na vida das pessoas. Que essa matança pare, Senhor, essa desnutrição, esse horror. Senhor, visite aquela nação, assim como Israel clamou e o Senhor livrou daquela tirania faraônica. O Senhor pode enviar libertadores para dias melhores para a Venezuela. Liberta aquela nação, Senhor, dessa miséria, tanto financeira, econômica, como uma miséria espiritual. Arranque a Venezuela, Senhor, dessas trevas tão medonhas que nos assustam e maltrata esse povo. Nós clamamos em nome de Jesus. Nós clamamos que Teu Espírito Santo nos visite agora à noite de uma maneira toda especial. Que a gente tenha uma compreensão, que sejamos mais sensíveis e que a Tua palavra, Senhor, nos desperte para a gente viver controlados, guiados, dirigidos, liderados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, falar sobre o Espírito Santo é uma tremenda responsabilidade. Porque nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez você participou de vários ambientes e tenha aprendido sobre o Espírito Santo de uma maneira que talvez destoa, que talvez não tenha nada a ver com o que diz as Sagradas Escrituras. Tem movimentos de certas igrejas, entre aspas, em que pessoas entram em êxtases. Pessoas se jogam no chão, imitam animais, sobem em postes, fazem cada coisa estranha, bizarra, e atribui-se a isso ao Espírito Santo de Deus. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes são sugestões, pessoas manipuladas pelas emoções, e alguns estudiosos chegam a dizer que talvez isso é o mal atuando, imitando as coisas de Deus de uma maneira louca, estranha, esquisita.
O Espírito Santo é uma pessoa tão igual a Deus como o Filho é igual a Deus. Ele não é menor do que Deus, assim como Jesus não é menor do que Deus. Para ser uma pessoa, precisa ter 3 características. Tem que ter emoção, tem que ter vontade, né, o raciocínio, e tem que ter intelecto. Vontade, intelecto e emoção. E a gente lendo a Bíblia, percebemos que o Espírito Santo, ele não é uma força, como algumas pessoas pensam. Alguns movimentos acham que o Espírito Santo de Deus é uma onda divina, é uma energia que emana da divindade. Os fake testemunhas de Jeová, os falsos testemunhas de Jeová, acham que o Espírito Santo é uma energia, como uma energia elétrica, que não tem vontade. Olha, gente, o Espírito Santo tem emoção. Efésios 4:30 fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Está escrito lá. Um outro texto, 1 Coríntios capítulo 12, fala que 2:10, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito pesquisa, escruta, estuda as profundezas de Deus e nos revela. Só uma pessoa pode fazer isso. Ele tem emoção, já mencionei, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito tem vontade, em 1 Coríntios 12:11, fala que ele distribui os dons para cada pessoa como ele quer. Ora, ele quer, ele tem vontade própria, ele é uma pessoa. Quando Ananias e Safira mentiram na igreja, Pedro repreende esse casal que fez uma maracutaia para aparecer bem na fita da igreja. Pedro repreende Ananias e Safira e fala para eles, vocês não mentiram a homens. Vocês mentiram ao Espírito Santo, mas vocês não mentiram somente ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus, atribuindo ao Espírito Santo o mesmo valor de Deus. Isso está em Atos capítulo 5. Ele é associado com o Pai, da mesma maneira que é associado com o Filho, até na ordenança de Mateus 28, quando a gente batiza alguém aqui na frente, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Várias vezes na Bíblia, os 3, a Trindade Santa, é colocada no mesmo pé de igualdade. Ok? Entendido que o Espírito Santo é Deus também? Uma pessoa maravilhosa. Ele já estava no início do mundo. Fala que o Espírito pairava sobre o abismo. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus falou, haja luz, e houve luz, e fala que o Espírito pairava sobre o caos. Hoje ainda o Espírito paira sobre uma pessoa que não o conhece. A pessoa entra num processo de gestação. É o Espírito que trabalha na nossa vida para nos convencer, nos persuadir que Ele é Deus, que Jesus é Deus, e o Deus Pai é Deus. Gente, por que é importante? Eu vou projetar aqui esse slide. Quem é o Espírito Santo? Falei um pouco sobre isso. Por que é importante levarmos em conta a pessoa do Espírito e incluí-lo nessa série de 4 pilares da vida cristã? Sabe por que é importante? O Espírito Santo não é uma opção, não é um opcional na nossa vida. Sabe quando você vai comprar um carro e a pessoa fala assim, esse carro aqui tem alguns opcionais. Tem trava elétrica, tem um motor tal tipo, tem airbag, tem ar-condicionado. O Espírito Santo não é um artigo de luxo para algumas pessoas. Ele é fundamental. Ele está presente na vida cristã. Sem o Espírito Santo, a pessoa não nasce de novo, porque está escrito, se você não nascer do Espírito, da água e do Espírito, e água significa a palavra, que a palavra é como água que vai nos purificando, e não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo é fundamental na nossa vida. É a pessoa específica da Trindade, por meio da qual a divindade vem habitar em nós. Mas espera aí, quem habita em nós? É só o Espírito Santo? Não. João capítulo 12, Jesus falou que quem crê
Quem ouvi-lo, quem abrir sua vida para ele, vem o Pai, vem o Filho e vem o Espírito Santo. Lá em Atos 7, Estevão vai falar que os céus dos céus não podem conter a presença de Deus, esse Deus tão imenso, tão grande. Se você parar, como é que Deus, e Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito habita no meu coração? Gente, são pensamentos que a gente não consegue conceber. É por isso que o Salmo 139 fala que quando ele começa a pensar, se eu fugir para lá, para cá, para o céu, para baixo, tais pensamentos são maravilhosos. Desde que eu fui concebido, entretecido no seio da minha mãe, esses pensamentos são assombrosos. Eu não consigo imaginar. E teu espírito, para onde eu fugirei dele? Se você parar para pensar na imensidão disso, não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Para você pensar. Quando Jesus estava fisicamente aqui na Terra, Jesus era aquela pessoa solucionador de dificuldades. Aqueles 12, qualquer coisa que acontecia, recorria a Jesus, certo? Era um demônio para expulsar, socorro Jesus. Era a multidão que estava faminta, Jesus multiplicava pães. Era a sogra do Pedro que estava com a febre, Jesus vai lá, curava a sogra do Pedro. É um pai que está com a filha moribunda, morrendo, Jairo corre lá, Jesus ressuscita a menina. Então, Jesus estava ali presente o tempo, eles estavam acostumados com Jesus. Quando Jesus falou, eu vos deixarei, vou voltar para o Pai, que conversa é essa, Jesus? A gente largou tudo, largamos barco, largamos nossos afazeres para te seguir, o Senhor vai nos deixar? O que ele falou? Não vos deixarei órfãos, eu voltarei. Olha essas palavras aqui, ele diz que voltará. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês. Quem, gente? Um conselheiro. Em outra tradução, fala o consolador, o companheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E o sentido aqui no original da Bíblia é dentro de vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que promessa maravilhosa. É como se Jesus falasse assim, eu vou, mas deixarei alguém igual a mim. Alguém que vai fazer o que eu... Gente, é um privilégio, porque Jesus não está mais conosco. Mas Ele nos deu um auxiliador, que é outro nome para o Espírito Santo, um companheiro, alguém para estar do nosso lado, alguém para estar dentro de nós. A grande pergunta é, será que esse Espírito Santo habita dentro de você? E a questão não é só se ele habita, ele não quer só residir, morar, ele quer presidir. E presidir significa liderar, significa nos influenciar, significa que ele deseja nos guiar em toda a verdade, porque para isso ele foi dado de presente para nós. Você já se sentiu muito sozinho? Sabe que ele é um companheiro? Talvez o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe não são incapazes de te completar como pessoa. E tem gente que espera do outro, né? Tem gente que espera de um ser humano capacidades que só Deus tem. Só Deus pode preencher o vazio espiritual que nós temos. Ninguém é capaz de fazer isso. Tem gente até que se casa na expectativa que um ser humano falível, fraco, contraditório, vai te completar. Não é verdade. Eu amo a minha esposa Sandra, de paixão. 26 anos casados. Ela tem suas limitações. Ela também carece de Deus, assim como eu. Eu não posso depositar nela expectativa que ela não pode suprir. Só Deus é capaz de nos suprir. É uma ilusão
você esperar que um ser humano te entenda como você gostaria. Mas aí nós temos o Espírito Santo de Deus. Olha só essa citação aqui, gente. O Espírito Santo veio aos discípulos e a nós para ser aquilo que Jesus Cristo foi para aqueles durante os dias de seu contato pessoal com ele. É como se a essência de Jesus estivesse em nós agora quando nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. De uma certa maneira, ainda é melhor. Aqui entre nós, já era maravilhoso andar com Jesus. Agora, você deixar o Espírito Santo te conduzir. Eu não sei se o que eu estou falando você está pegando. Por quê? Porque Romanos capítulo 8, 16 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos conecta a Deus. Na NVI, o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma ligação, é uma comunicação sobrenatural, espiritual, uma certeza que nós somos filhos de Deus. O Espírito nos dá essa convicção. Será que você tem? Olha, se você não tem essa convicção, é preciso você ter essa convicção e pedir para Deus abrir seu entendimento. Continuando o que nós estamos falando, Jesus, quando saiu, ele falou para os discípulos esperarem em Jerusalém. Isso está em Lucas, capítulo 24, se não me falha a memória, é 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles esperaram. Até a Rosângela lembrou. Unânimes, orando, pedindo que o Espírito Santo viesse. E 40 dias depois que Jesus ressuscitou, que ele subiu, 10 dias depois que completaram 50 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como labareda de fogo na cabeça de cada um individualmente. Obrigado. Gente, se eu pudesse resumir tudo que eu gostaria de falar agora à noite, seria isso aqui. Todo cristão recebeu a ordem de ser guiado pelo Espírito Santo em sua vida. Eu não sei quem guia você. O que você segue? Que tipo de conselhos você leva em conta? O conselho dos homens, do reino dos homens, dos blogueiros, dos especialistas da filosofia, da sociologia, dos filósofos? O Espírito do Santo é o conselheiro dos conselheiros. Isso aqui, gente, que eu estou falando para mim e para você, tem a ver com sensibilidade espiritual. O Espírito Santo é tão sensível. Pensa numa balança de alta precisão que um pedacinho de algodão já faz diferença na balança. O Espírito Santo, ele faz uma diferença, ele nos incomoda aqui dentro. Mesmo que você achar que você está certo, e você tenta provar para as pessoas que você está certo, e lá no seu íntimo ele te conhece, ele te incomoda e fala, você não é por aí, meu querido. Ele nos persuade, ele nos quebra. Como uma senhora falou um tempo para mim e para a Sandra, falou assim, Sandra, eu cansei de chamar a atenção da minha filha, eu esgotei, eu estou estressada, eu estou mal, cansei. Mas Deus tem me revelado que é tempo de calar. E buscar só em Deus. Porque ela não me ouve. Não é mais tempo de eu falar, é de eu ficar em silêncio, esperando em Deus. E algum tempo depois, essa filha foi quebrada lá no íntimo. E reconheceu a rebeldia. E voltou para a mãe, pediu perdão. E começou uma nova fase, porque o Espírito vai lá na nossa profundeza e tira nossas desculpas, remove toda essa casca grossa que a gente tem. Ele vai nos persuadindo, porque ele é um cavalheiro, inclusive. Espírito Santo de Deus. Sabe?
Eu usei essa ilustração de manhã. Se você pegar uma picanha é uma carne assada, sabe? Não sei se ele entende o que é isso. Uma fraldinha assada, não, um contrafilé enrolado num bacon. Se você pegar um prato desse e oferecer para uma ave chamada urubu, e ao mesmo tempo você colocar em outro prato uma carne velha, uma carne de um animal que morreu 2 dias atrás, ou ontem, uma carne mal cheirosa, em estado de putrefação, de um pedaço de cadáver de algum bicho, o que é que o urubu vai querer? A picanha? Um frango assado? Ele gosta do que é ruim, do que é podre. Tem muitos cristãos que Deus dá para ele as belas, um banquete da vida, mas o cristão vive como urubu. Ele fica envolvido com coisas desse mundo, coisas nojentas, acesso, se empanturrando, se enchendo de coisa podre, de futilidade dessa vida, das vaidades dos homens no Instagram, no Facebook, passando e repassando vídeos que causam nojo, e a pessoa ali, e alimentando o coração de uma ilusão, e se acostuma com podridão, e a vida vai passando, e a pessoa desenvolve um apetite, não para o que é belo, não para cativar um apetite por coisas que fazem bem para a alma. É por isso que lá em Gálatas capítulo 5, 16, fala para andar no Espírito. Quem anda no Espírito não satisfaz esses desejos loucos da carne, que bagunça com a vida da pessoa. Se tem uma coisa que o Espírito Santo não deixa, é você pecar e você achar que você está de boa. Talvez o gosto do pecado seja gostoso na hora, mas você já sentiu como se na sua boca tivesse areia? Parece que você está comendo areia. Ele cutuca. O Espírito Santo, em Tiago capítulo 4, 7, fala que ele tem ciúme de nós. Ele fala para nós que Jesus pagou um preço muito caro para a gente ter vida de lagarta, ficar se arrastando, se detonando no pecado. Aí é por isso que quando a gente conhece a Jesus, ele nos transforma numa borboleta. Há uma diferença da lagarta da borboleta. A lagarta é uma coisa nojenta. Ela nem reproduz. Quem reproduz é a borboleta, porque ela é egoísta, pensa só em si. Você é uma lagarta ou já passou por uma transformação? Na verdade, a gente está sempre nos transformando, porque a velha vida quer voltar. A velha vida quer voltar. Então, é um processo. E dando sequência a isso, gente, o Espírito Santo é o poder da igreja. Não há cristianismo sem o Espírito Santo. É aquela parte da frente do trem, a locomotiva que carrega os outros vagões. O Espírito Santo é o combustível da igreja. Por isso Paulo falou para Timóteo, capítulo 2 Timóteo 1, versículo 6. Não deixe apagar. Mantenha sempre acesa a chama do seu dom espiritual. Se você não se cuidar, aqui tem a ver com autocuidado, não é? Se você não cuidar da sua vida, essa chama vai ficar apagando. É por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala, não abafeis. Tem pessoas que abafam o Espírito Santo na vida dela. Não deixa o Espírito está falando, está chamando sua atenção. Usa circunstâncias, usa situações, usa pessoas para te dar uma cutucada, para chamar sua atenção. E se você não atende, não é que o Espírito Santo fala de maneira audível, como eu estou falando. O Espírito Santo fala lá no interior. É uma sensibilidade que às vezes você não sabe explicar. É um incômodo que você não sabe. Mas ele está lá, chamando sua atenção, porque ele te ama, porque ele não quer que você pense isso, porque ele não quer que você segue esse caminho. Ele vai ali te persuadindo. Eu vou mostrar aqui a importância do Espírito Santo. Sem ele não há arrependimento. Por isso que o arrependimento vem antes de crer. Que a palavra mostra que somos pecadores. E ele vai nos convencer do pecado, da justiça
E Deus providenciou uma justiça, Deus nos justifica através de Jesus e do juízo também. Ele nos ensina a compreender as Escrituras. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, a Bíblia vira alimento. Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Parece loucura. Eu até imagino um cego sendo colocado para olhar as estrelas dentro de um telescópio. Imagine a cena. Um cego, tem um telescópio muito famoso, Hubble, que consegue ver longe, longe, longe. Você põe o cego para enxergar as maravilhas da imensidão do céu. Assim é uma pessoa que não tem o Espírito Santo. As coisas de Deus parecem loucura para ela. Você já tentou conversar com alguém? Você está com aquela vontade de falar, ó Deus, faz a ficha cair na cabeça dessa pessoa. Ajude, ilumine, ilumine. E você está falando uma coisa, a pessoa não está te entendendo. Acontece com você? É o Espírito que revela. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele me glorificará. Qual é o papel do Espírito Santo? Engrandecer o Senhor Jesus. Tem igrejas que exaltam demais o Espírito Santo e o nome de Jesus nem aparece. Já ouviu falar disso? Tem igreja que exalta o nome de homens. Parece que tem homens que são donos de igreja. Igreja do fulano de tal, a igreja do fulano de tal, a igreja do fulano de tal. O papel do Espírito é engrandecer o Senhor Jesus. Ele nos dá poder para testemunhar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. É o Espírito em nós. Às vezes a gente pensa que é a nossa capacidade de persuasão. Eu estava no funeral essa semana e um pedreiro muito simples, que é tio do Dalvino, começou a falar para mim. O Dalvino estava me falando do Evangelho, e quando ele começou a falar que a gente vai para o céu, não através das nossas obras, não através do nosso merecimento, mas pelo que Jesus fez na cruz, aquilo foi entrando no meu coração e foi removendo uma cegueira, porque eu pensava que para ir para o céu eu precisava ser bom. Quando a palavra de Deus foi mostrada para mim, que não é pela minha bondade, porque eu sou mau, é pelo que Jesus fez na cruz, que eu sou aceito, aquilo caiu dos meus olhos como se fossem umas escamas. É o Espírito que nos dá poder. O que compete a nós é Espírito, usa-me. Usa-me. É um dos ministérios do Espírito Santo, poder para testemunhar. Aliás, ontem eu conheci uma senhora de 62 anos, já aposentada, o nome dela é Marli. Essa senhora Marli, ela contou para nós ontem, estava numa renovação de votos de casamento, e ela estava contando para nós, era desse projeto Borboletas, que discipula mulheres. Gente, ela podia estar sossegada na casa dela, mas é uma mulher assim que, ela fala, eu quero ser usada pelo Espírito Santo. Ela estava contando, estava na China, ajudando o trabalho missionário da China. Daqui a pouco ela estava na Costa Rica. Daqui a pouco estava no México. Daqui a pouco estava num país chamado Albânia. Aí eu falei assim, peraí, onde que você está? Sabe quando a pessoa está empolgada e quer ser instrumento das mãos de Deus? Me fez lembrar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo você não domestica, não prende. Ele não está confinado a uma igreja. Ele está nas ruas, ele está nas favelas, está nas mansões, está na lama, aí onde, atrás das pessoas. Ele faz a pessoa nascer de novo. Tinha um bêbado no meu bairro, o homem andava torto, passando na porta da minha casa. E por muito tempo eu orei por aquele homem, todo encurvado, com a minha idade, mas bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho. E teve um dia que eu estava aqui na igreja e eu orei, e só embriagado todo dia. Nunca encontrei um homem lúcido, até já dei carona para ele, mas nunca consegui conversar, estava sempre bêbado. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, ele estava sentado lá atrás. Aí, quando eu passei, eu assustei com ele assustou comigo. Eu falei, Robson, o que você está fazendo aqui?
Eu estou admirado, é você. E fiquei pegando, é o Robson. É o Robson. Aí depois que terminou o culto, eu fui conversar com ele. Falei, o que aconteceu com você? Eu já orei tanto por você, você estava sempre embriagado. Ele falou, eu estava um dia em casa e eu lembrei de verdades da Bíblia que eu tinha aprendido. E quando eu comecei a pensar no que a Bíblia diz, eu fui sacudido pelo Espírito de Deus de tal maneira que eu caí no chão. E naquele momento, eu perdi a vontade de beber bebida alcoólica. E eu estou indo numa igreja. E eu vim aqui porque tem uma amiga minha que conhece essa igreja, me convidou para vir aqui. E eu estou feliz de te conhecer. Não sei se vocês duas conhecem lá do nosso bairro. Você conhece o Robson? Você viu que transformação na vida daquele homem? Quando eu vi o Robson andando direito, eu falei, Deus existe. Gente, vamos para frente aqui, porque já era para eu ter... Olha, ele intercede. Às vezes você não sabe orar. Você não tem palavras para orar. Mas não é através de palavras, ele decodifica seu estado emocional e traduz em palavras e clama por você para Deus. Ele traduz sua angústia. E Deus entende, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele decodifica nossa mente confusa e nossa mente atribulada. Ele atua em nossa santificação. É o Espírito que desperta paixão por pessoas, pela obra de Deus. O Espírito faz de tudo para que a nossa mente ocupe com Cristo e não com as coisas desse mundo. Ele é o selo da nossa garantia. Olha, gente, quando vocês ouviram, primeiro ouve, depois crê na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ele é um selo, a gente é selado. Antigamente, hoje vocês não usam mais carta, mas a gente que tem 50 e poucos anos já usou carta, escrita à mão, ia no correio, colocava um selo, carimbava. Aquele selo era uma garantia do governo que a carta chegaria ao destino. O Espírito Santo dentro da gente é uma garantia que quando Jesus voltar, você não vai ficar perdido na multidão. Uma vez, naquela época das eleições, eu era ainda solteiro, lá no centro de São Paulo, aquelas época das diretas já, e eu vi aquele movimento lá do Ulisses Guimarães, e naquela época até o Antônio Hermílio era candidato a governador de São Paulo, e eu vi aquela multidão toda, e teve uma hora que uma onda de gente, e eu ia para o seminário de teologia, me fez mergulhar na multidão, e eu fui comprimido de todos os cantos, e eu queria sair para poder pegar a rua para o seminário, para eu estudar, e gente me oprimindo e me levando, a multidão me levou. Me deu um desespero de ser pisoteado ali, porque foi muita força. E eu falei, se Jesus chegar agora, será que eu vou me perder aqui na multidão? Se o arrebatamento acontecer agora, será que Jesus vai me ver no meio desse povo todo? Mas lá dentro de mim, veio como se fosse, fica tranquilo que você está salvo. Fica tranquilo que você é meu. E aquele que é meu, ninguém vai arrebatar da minha mão, e nem da mão do meu Pai. É muita garantia, gente. É muita garantia para nós. Sabemos que permanecemos nele, porque ele nos deu o seu Espírito. Ele é acessível. Ele é para todos nós, pobre, rico, estudado, pouca instrução, doentes são, é para você que fala, eu quero ser habitado por Jesus, pelo Espírito. Não sabeis que sois o santuário. Esse prédio não é templo, o templo é você. Não sabe, olha aí, ó, a Bíblia. Não sabeis que você é templo, o Espírito Santo que habita? Você sabe disso ou não habita em você? Por isso digam, olhe o andar no Espírito, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito. Dentro de você tem uma guerra. Uma vez por semana? 24 horas por dia. 7 dias por semana. 365 dias. O Irã e os Estados Unidos estão aí numa tensão internacional. Alguns até estavam com medo de uma terceira guerra. Dentro de você tem
a sua inclinação, a nossa natureza rebelde, resistindo, e Estevão dá uma bronca nos judeus, vocês resistem à voz do Espírito Santo. É para você se examinar agora à noite. Se você é uma pessoa resistente, que o Espírito chama você para andar com Deus e você fica resistindo. Eu não sei o que você está esperando. Porque o Espírito produz em nós um fruto tão maravilhoso, que é amor, alegria, paz. Aliás, alegria, né? Melhor do que cosmético. Essa alegria brota do coração e aformoseia o rosto. Da qualidade de vida. Ajuda você até a emagrecer e ter regime, porque fala que tem domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo. Ajuda a gente até a ficar mais esbelto, o Espírito Santo de Deus. Ajuda você a ser bondoso, ter fé, ser generoso. Ele transforma a nossa vida. Eu quero mostrar esses dois testemunhos para a gente encerrar, de um garoto e também de um adulto agora. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Henrique e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo na minha vida. No último ano, eu estive me preparando para o vestibular e esse é um ano muito tenso, muito marcado pela correria e principalmente pelo medo e pela insegurança, porque a gente não sabe o que vai cair nas provas, a gente não sabe como é que vão ser os resultados e tal. Mas em 2019, com a minha caminhada com Cristo, a partir da nova identidade que Ele me deu, eu pude entender que nós, como cristãos, a gente não pode deixar espaço para o medo e para a insegurança. Apesar de todo mundo falar que é normal, que é tranquilo se sentir inseguro, se sentir inquieto, a Bíblia nos ensina o contrário. Romanos 12:2 nos diz que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo. E o padrão desse mundo é da inquietude, mas a gente não foi criado para esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, a gente tem que buscar o padrão de Deus. E qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é aquele que diz que a gente tem que confiar nele, depositar as nossas ansiedades sobre ele. Ou seja, a gente tem que conseguir a paz que vem dele. E de onde é que vem essa paz? De onde é que vem essa plenitude? Através da ação do Espírito Santo. Através da nossa carne mortificada, do nosso ego sendo morto diariamente, para a gente poder confiar nele e na plenitude que isso traz. E não é simples, né? Não é tão tranquilo, é uma luta, é uma caminhada. Apesar de eu ter feito provas em paz e tranquilo, não foram todas, infelizmente, mas a gente não pode desanimar na nossa caminhada. E é legal também falar que não é porque a gente confia em Deus que a vitória está garantida e tudo mais, né? A gente confia em Deus para, independente do que acontecer, a gente está junto dele, a gente continuar dependendo dele. E é isso aí. Olá, meu nome é Rosângela e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a importância do Espírito Santo na minha vida, sobre a minha experiência com ele desde a minha conversão. Ele tem sido o meu professor, aquele que me ensina as Escrituras à medida que eu me proponho a estudar. Ele tem aberto os meus olhos e tem me capacitado a crer que a verdade de Deus é absoluta e ela é poderosa para transformar a minha vida. Algumas áreas ele tem me dado vitória, como na questão da ansiedade, que era algo que me afligia muito. E hoje eu já vejo que quando as adversidades acontecem e a preocupação quer chegar, ele me traz à memória a palavra do Senhor que diz para eu não andar preocupada com nada, porque Deus tem cuidado de mim. E isso tem me fortalecido, tem gerado em mim mais fé, mais confiança no Senhor. Na questão de outras áreas também, quando eu peco, eu erro o alvo, é Ele que tem promovido arrependimento no meu coração e me dado a oportunidade de prosseguir, de confessar os meus pecados, de pedir perdão a Deus e melhorado bastante os meus relacionamentos também, como esposa, como mãe, como amiga e como serva do Senhor. O meu desejo é buscá-lo cada vez mais, é ser guiada por Ele e ser transformada dia a dia para a glória e honra do Senhor. Senhor, muito obrigado. Hoje é um dia muito especial. Eu não preciso ficar aqui me desgastando para falar tuas verdades para o teu povo. O Espírito se garante. É Ele que nos persuade, que nos convence, que mostra a beleza de andar com Deus. Senhor, talvez alguns de nós, quebrantados pelo Espírito, precisa se humilhar e parar com essa dureza de coração, com essa resistência, com essa casca grossa. E a tua palavra fala que a pessoa que é repreendida muitas vezes e ela endurece o coração, em algum momento
ela será quebrada. E nós clamamos que o Espírito Santo produza em nós, não meramente uma tristeza, mas um arrependimento segundo Deus, que produz fruto de transformação, de mudança. Senhor, o Teu Espírito foi nos dado para sermos parecidos com Jesus. E arranque de dentro do nosso coração qualquer pensamento, qualquer ninho que o diabo tenha colocado dentro da nossa cabeça, que está produzindo víboras, filhos de Satanás, ideias venenosas, que estão nos envenenando, assim como pessoas foram envenenadas porque beberam cerveja envenenada. O mal também injeta dentro de nós veneno. E alguns estão adormecidos, apáticos, frios, entregues à carne, cirandados pelos demônios. Nós pedimos agora que, em nome de Jesus, se tem dentro do nosso pensamento aqui alguém que está manipulado, que está preso, acorrentado pelo diabo, em nome de Jesus, nós repreendemos agora que o Senhor cancele todo o mal feito contra essa pessoa ou essas pessoas. Que elas sejam libertas agora pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que disse que o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para proclamar libertação aos cativos, vista aos cegos e anunciar que a era da graça chegou para nos trazer liberdade, para que o Espírito vença sempre, porque ele veio para prevalecer contra as estruturas perversas do mal. Desfaz, Senhor, todas as algemas. Liberte pessoas agora à noite, para que elas venham e deixem ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque onde o Espírito age, há liberdade e a vida. Ó Senhor, enquanto nós vamos finalizar essa oração, se tem alguém que quer voltar para Jesus, hoje é um dia muito especial, para o céu fazer uma festa. Talvez tenha alguém aqui que quer voltar, é o seu dia, é hoje. Eu quero convidar você para levantar sua mão e falar, hoje é meu dia, eu quero voltar para Deus. Tem alguém? Hoje é um dia muito especial, o Espírito Santo aqueceu o seu coração para você voltar para Deus. Tem alguém? Eu não quero demorar, mas te dê uma oportunidade. Pastor, ore por mim, eu quero voltar para Deus. Tem alguém? Tem alguém? Eu estou sem igreja, eu preciso de uma família, eu não posso mais viver assim, de galho em galho, para lá e para cá, eu quero firmar numa comunidade. Tem alguém? Eu estou cansado de brincar, de ser crente, eu quero levar a sério. Tem alguém? Amém, eu vi sua mão, outra mão, amém. Eu quero Jesus, eu me sinto nas trevas, eu quero Jesus, eu quero abrir meu coração hoje, porque Ele pagou um preço caro para mim na cruz. Eu quero Jesus. Tem alguém? Eu quero Jesus na minha vida, eu vou me entregar para Ele hoje. Tem alguém? Ó Senhor, visite esses corações. Seja um dia muito especial, de reconciliação, de arrependimento sincero, de vida nova, de alegria no céu. E a gente também se alegra agora quando as pessoas atendem à voz do Senhor. Leva-nos em paz, livra-nos de todo perigo e de todo mal. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e o conforto, o poder, a alegria do Espírito Santo nos envolva agora e para sempre. Amém.